A primeira reunião da Comissão Especial de Defesa dos Credores Públicos foi presidida pelo seu presidente, Marco Antônio Inocente. Também compuseram a mesa a advogada adjunta da AGU, Ana Paula Passos Severo, e o advogado e presidente da CCJ da Câmara, o deputado Vicente Cândido, entre outros convidados. O objetivo foi debater a proposta de revisão da resolução do CNJ 115 de 2010, apresentada pelo FONAPREC, sobre a gestão de precatórios nos tribunais. Para Inocente, o encontro apresentou um cenário de preocupação em relação à gestão dos precatórios. Essa reunião demonstrou um cenário de muita preocupação em relação à gestão dos precatórios pelos tribunais de justiça. Foram relatados alguns fatos aqui muito importantes, muito sérios, muito graves do ponto de vista da administração dos precatórios, dos débitos judiciais, pelos tribunais de justiça. Foram relatados problemas relativos a repasses insuficientes pelas entidades devedoras, por estados, por municípios, mas o que deixou realmente uma impressão muito negativa foi a parte da gestão dos tribunais de justiça. Isso precisa ser encontrado uma forma de se colocar essas questões como uma prioridade dos tribunais, para que os precatórios sejam geridos de forma adequada, conforme determina a Constituição. Porque em alguns casos, me parece, que estão incorrendo, inclusive, em crime de responsabilidade, porque estão se omitindo, os presidentes estão se omitindo em relação a aspectos em que a Constituição prevê que a omissão constitui um ato grave passível de responsabilização na esfera, inclusive, penal. Então, é um alerta que essa reunião deixa para o Conselho Federal para que tome alguma iniciativa no sentido de apresentar para o CNJ ou mesmo para o Supremo Tribunal Federal essa preocupação, porque não adianta você ter uma legislação forte, repressora em relação aos estados, aos municípios, e você flexibilize isso para os tribunais. Os tribunais têm um compromisso hoje com a emenda 62 de gerir, fiscalizar e inclusive impor sanções diretas às entidades devedoras. E eles não podem negligenciar esse dever. O deputado Vicente Cândido enfatizou a importância dos trabalhadores do grupo e parabenizou o encontro. Há uma disposição aqui da OAB, uma contribuição muito grande, tanto no diagnóstico dos estados, como também na formulação de proposta, na disposição de negociar alternativas, inclusive com a própria DIN, que é da OAB. Eu acho que há a disposição de todos os entes envolvidos, do próprio governo, da Frente Nacional de Prefeitos, e do Legislativo, de achar solução rápida por essas questões. Eu acho que tem uma hierarquia de casos levantados que nós podemos ir resolvendo à medida das urgências de cada caso, no diálogo com o Supremo, no diálogo com o Legislativo, no diálogo com alguns tribunais de justiça, ou até alguma pressão que dê para resolver via o Conselho Nacional de Justiça, via as Assembleias Legislativas. Ou seja, eu queria parabenizar aqui a disposição da OAB, os vários presidentes das comissões precatórias dos estados, por estar trazendo informações importantes, relevantes, para que a gente possa formatar uma proposta que seja factível e que venha resolver o passado e também que resolva o futuro e que a gente não tenha mais isso como um grande problema no Brasil. As eleições influenciam no atraso dessas propostas ou não? Eu creio que não. Talvez poderia reclamar aí de uma agilidade do Congresso, mas é o tempo também de maturação aqui das propostas e se a gente fizer um esforço concentrado durante os meses de outubro, novembro e dezembro, acho que é possível responder no Legislativo as demandas que sairão aqui desse fórum. Na verdade, a AGU está atuando mais como articuladora da discussão, né? Nós estamos, já realizamos 2 reuniões sobre o assunto com os entes devedores e com representantes da OAB. Então, o nosso papel é esse. A importância dessa reunião foi conhecer melhor a realidade apresentada pelos presidentes estaduais da OAB. E essa relação dessa proposta que vocês estão discutindo tem algum prazo? Tá sabendo?
Não, na verdade nós não estamos, não tem nenhum prazo em vista ainda, mas assim, a situação é de urgência em razão da decisão do Supremo, né? Existe uma situação de insegurança em razão da não definição quanto à modulação dos efeitos da ADIM, então em razão disso nós temos existe um empenho de todos os envolvidos em resolver o quanto antes a situação.